Eu sou o Júlio Gadelha, repórter do Portal Rio de Notícias. Nós vamos começar agora uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje nós temos como primeiro candidato convidado Gilberto Vasconcelos, do PSTU. O primeiro tópico que eu quero falar com o senhor é sobre a criação de uma empresa municipal de obras públicas, que é uma proposta sua que tem lá no seu plano de governo. O senhor propõe a criação dessa empresa municipal, onde ela vai ser controlada por conselhos populares. Eu quero saber como vai funcionar isso na prática e como o senhor pretende garantir que esses conselhos tenham uma real autonomia e não sejam ali cooptados por outros interesses. Júlio, eu agradeço aí a oportunidade, o convite para essa entrevista, e é muito importante também para ajudar a divulgar o PSTU, o programa do PSTU. Olha, nós pretendemos, nosso plano de governo, ele está previsto, todo ele, ser baseado em conselhos populares. Aí eu queria explicar um pouquinho o que é isso. O Conselho Popular é a população organizada, em que escolhe seus representantes por bairro, por rua, por empresa, aí montam suas pautas e a partir dessas pautas a gente reúne e constrói o orçamento da prefeitura, o plano de governo da prefeitura. Nós temos propostas, por exemplo, uma das propostas é a estatização da empresa de águas, a estatização, outra proposta é a estatização do sistema de transporte. Por que essas propostas? Porque é o que a gente ouve da população, que essa empresa de águas, por exemplo, ela não atende às necessidades da cidade, ela deixa muito a desejar, ela não expandiu a rede de esgoto como deveria, ela não presta um bom serviço no fornecimento de água, cobra tarifas caras e a população não está satisfeita. Então a gente tem, para que o governo possa atender o desejo da população, é preciso que o governo tenha controle sobre a empresa e a única maneira é estatizando. Então essa é a forma que a gente encontra. Agora vamos subordinar isso aos conselhos populares. Não sou candidato a ser um ditador, sou um candidato a ser prefeito de Manaus para governar de uma maneira diferente com os de baixo, a população de baixo, controlando a prefeitura não só no orçamento, mas controlando as ações da prefeitura de um modo geral, fiscalizando. Essa é a maneira que a gente pretende governar. Agora, eu também sei que existe um conjunto de leis, desde a Constituição Federal, a Constituição Estadual, existe a Lei Orgânica do município, tem uma série de regulamentações, mas o orçamento da prefeitura, quem manda para a Câmara é o prefeito. E se eu, sendo prefeito, enviar um orçamento com um plano de governo que nasça nos bairros, que nasça da necessidade da população, os vereadores vão ter dificuldade de modificar, porque eles também estão lá para atender a população. Então é por isso que eu acredito que é um plano viável. Então, como é que essa proposta que tem essa estatização da empresa municipal de obras, como é que ela poderia evitar uma questão de superfaturamento que é recorrente, nos contratos de obras? Como é que ela funcionaria para combater esse tipo de corrupção? Eu acabei falando sobre a empresa de águas, que eu estava pensando muito nisso, mas a empresa de obras, porque é o seguinte, Manaus tem quase 130 mil habitações faltando para as pessoas e das que existem hoje, mais de 50% não estão em condições adequadas de moradia. Então, uma empresa de obras públicas, para gerir um plano de obras públicas, é uma necessidade da cidade. E sendo administrada por uma prefeitura que é controlada pelos conselhos populares, a população vai poder fiscalizar diretamente as obras. Não vai ter possibilidade de superfaturamento, de desvio, porque se tiver, a população vai pegar na hora. Como é que seria uma empresa como essa? Vamos supor, a gente vai asfaltar um bairro inteiro, só para título de exemplo. A população vai saber quanto custa a tonelada de asfalto. Não só em Manaus, mas em outras cidades. A população vai saber quanto é que custa para construir esgoto, para construir a estação de tratamento de água, as sarjetas, o calçamento lateral, a arborização, tudo isso a população vai saber e vai poder participar com o poder deliberativo. E se quem estiver executando fizer alguma coisa errada, inclusive uma obra mal feita, por exemplo, um preço sobretaxado, um sobrepreço, a população ela vai ter na hora a condição de chegar com a prefeitura e dizer, olha, tem coisa errada e vamos mudar. E a prefeitura tem que atender, tem que acatar. Então essa é a garantia. Como a gente vê hoje, tem um absurdo que é a questão das tampas de esgoto, mais de R$11 mil a unidade. Eu tenho certeza que se fosse colocar
para a população avaliar, a população ia preferir outra coisa, talvez uma escola, uma UBS, e não tampa de esgoto a R$ 11.000. Também tem um outro ponto, que é que o senhor pretende legalizar as ocupações, mas eu quero saber como isso vai ser possível sem provocar mais conflitos. Olha, eu pretendo, é o nosso plano de governo, ter um plano de obras públicas para a construção de moradias populares e equipamento público que falta na cidade. Agora, as pessoas que estão morando em ocupação, elas têm que ter a segurança que elas não vão ser expulsas de lá, porque é o lugar que elas têm para viver. Se elas foram ocupar, porque não tinha outra condição. Quando a pessoa se submete a ir morar numa ocupação sem as mínimas condições, é porque esse é o último recurso. O outro recurso é morar na rua, como a gente vê, a cidade cheia de pessoas morando nas esquinas, em condições subhumanas. Então, eu jamais vou permitir, sendo prefeito, que essas pessoas sejam tiradas dos seus lugares à força. Agora, como prefeito, eu quero construir um plano de obras públicas e oferecer condições de moradias melhores, de moradia digna para as pessoas, para que elas possam sair de áreas que, por exemplo, avançaram sobre a floresta e venham morar mais próximo ao centro da cidade, onde tem mais equipamento urbano, para que elas possam viver melhor. E nesses locais que forem ficando, a gente tratar de reflorestar, revitalizar os igarapés, cuidar da natureza, que é muito importante. A gente está vendo agora a situação da poluição na nossa cidade. Outro ponto que o senhor vem falando também é da estatização do transporte público. A sua proposta ela inclui a estatização do transporte público de ônibus, né? Que seria com a tarifa zero. Como o senhor vai viabilizar financeiramente essa mudança sem sobrecarregar ali o orçamento da prefeitura? Tem muitas maneiras de a gente fazer essas coisas que aparentemente são difíceis de acontecer. Primeiro, a população não está satisfeita com o serviço de ônibus que é prestado, porque demora demais, não atende a população da maneira como deveria e acaba sendo cara a tarifa. E ainda assim, há um subsídio que no último período está contabilizado em quase 500 milhões, se somarmos prefeitura e governo do estado. Esse recurso ele pode ser utilizado para a compra de ônibus novos, ele pode ser utilizado para possibilitar a tarifa zero. E tem uma outra coisa constitucional, que as pessoas têm direito a se locomover. E quem está desempregado, por exemplo, ela não tem condição de andar de ônibus pago, porque de onde que vai tirar dinheiro? Entendeu? Estudantes, que hoje tem uma tarifa que é gratuita, mas só para ir para a escola e voltar, mas se precisar ir para outro lugar, não tem como ir porque vai ter que pagar. Então acaba sendo um passe livre muito condicionado que é muito limitado para a juventude. Então pretendemos dar maior liberdade por meio da possibilidade desse processo. Agora veja só, a quantidade de pessoas desempregadas que tem em Manaus sem trabalho, elas podem ser, a prefeitura pode criar formas de ocupação para essas pessoas e de produção de riqueza. O problema é o seguinte, hoje nós temos um distrito industrial que produz anualmente quase 200 bilhões, mas paga um salário muito baixo para a população. Então isso tem que mudar. A prefeitura pode ser uma indutora de uma mudança para que possibilite emprego para as pessoas e possibilite uma maior renda para poder possibilitar a vida melhor para as pessoas. Então são coisas combinadas, não é só uma coisa isolada da outra. E aí a gente vai ter que, como prefeito, a gente vai precisar avançar com pautas de reivindicação da população para que seja atendida pelo governo do estado e que seja atendida também pelo governo federal. Porque quem paga imposto em Manaus paga imposto para as 3 esferas, não paga imposto só para a prefeitura. Então a gente não pode pensar na cidade querendo resolver as coisas só no âmbito da prefeitura. É uma questão mais geral. Então é preciso pensar que só a prefeitura não resolve. Candidato, nós temos aqui a nossa última pergunta, que é voltada para a educação. Em seu plano, o senhor promete ampliar a rede municipal de ensino infantil para atender 100% das crianças em idade de creche. Como o senhor pretende viabilizar essa expansão, considerando que outros candidatos já enfrentaram dificuldades, né, com a falta de infraestrutura e a questão dos profissionais para as creches, e não conseguiram cumprir essa meta? Olha, é uma questão de prioridades, veja só. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece que 60% do orçamento pode ser gasto com pessoal e investimento social. 40% para outras atividades, outros investimentos, digamos assim. Manaus investe menos de 40% nessa área, então é preciso ampliar.
E a outra questão é que se a lei de responsabilidade fiscal ela não servir para proporcionar à população condições de vida, e educação é fundamento, é algo básico, então a lei de responsabilidade fiscal ela não vai estar a serviço do progresso e ela precisa estar se adequar a isso. E nós temos, por exemplo, precedente no Tocantins. Tocantins gasta 82% do orçamento com servidor público. Entendeu? E por que Manaus não pode ampliar isso para garantir creche para toda a população, para a população infantil? Mas não é só creche, também são CMEs, também é preciso remodelar todas as escolas, porque veja, as escolas que existem em Manaus hoje, elas são modernas para a década de 80 do século passado. Uma escola moderna hoje, uma escola que atende a comunidade, ela tem que ser um complexo com creche, CMEI, Fundamental 1, Fundamental 2, área arborizada, área com natureza dentro, para as crianças terem contato com a natureza, prática de esporte, atividades recreativas diversas e inclusive com piscina. Então é preciso que tenha espaço para música. Uma escola moderna para atender uma população que possa responder às necessidades do futuro, ela é uma escola que tem que ser reconstruída. As escolas que estão aí, elas não são atrativas para a população porque elas se parecem mais como um presídio. Eu sou professor de sala de aula e os meus alunos, quando a gente conversa, eu percebo isso. Eles acham que as escolas elas são feitas só para aprender durante aquele período e a maioria nem gosta de ir para a escola por causa disso. Então, mas para isso acontecer, eu queria frisar isso daqui. É preciso valorizar os trabalhadores da educação. Professores, pedagogos, o pessoal que trabalha na cozinha fazendo a merenda, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, é preciso respeitar muito, porque sem eles a escola não funciona. É preciso que tenha uma internet capaz de atender a demanda da escola, é preciso que tenha uma eletrificação moderna, que eu defendo que seja fotovoltaica para as escolas. E as escolas também precisam avançar para ser de tempo integral. Então, a escola como existe hoje é uma escola que ela não atende às necessidades nem dos estudantes, nem da sociedade que se prepara para um futuro cada vez mais desafiador. Grato, candidato. A gente teve agora um momento com o candidato a prefeito Gilberto Vasconcelos, do PSTU, onde a gente pôde conhecer um pouco das suas principais propostas que estão no seu plano de governo. Então acompanhe aí as nossas redes sociais e também o nosso portal riosnoticias.com.br, que a gente vai fazer uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Manaus.